Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ativação do TalkBack em smartphones. Eu estou aqui usando um telefone Samsung com o Android 9. Então, o TalkBack ele é um aplicativo que costuma vir já instalado nos aparelhos de fábrica. Então a gente não precisa fazer a instalação dele. E quando a gente liga o telefone pela primeira vez, o sistema já pergunta se a gente precisa fazer alguma configuração, tanto para deficiência visual quanto para deficiência auditiva, surdez. E aí a pessoa com autonomia pode indicar aquilo que ela precisa de configuração para o aparelho funcionar adequadamente para ela. Quando a gente vai fazer essa ativação mais tarde, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que a voz em português está instalada, porque esse é um problema que, principalmente em aparelhos mais antigos, aparece. A pessoa não consegue usar direito o leitor, mas é porque a voz em português não está instalada. Então, a gente vai ver como verificar a voz e como fazer a ativação do TalkBack, beleza? Então, vamos lá. Para fazer a verificação da voz, a gente vai precisar ir nas configurações do telefone. Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo Configurações. E a gente vai procurar onde estão os idiomas de entrada. No caso do meu aparelho, está aqui em Configurações, não, mentira, no Gerenciamento Geral, que tem o idioma de entrada. E aí eu vou aqui na opção Idioma e Entrada. E aí o meu idioma do sistema já está configurado como português. Mas esse é o sistema de o idioma de funcionamento do meu sistema. Então eu vou checar para fala também o que tá configurado. Então eu vou aqui em fala, leitura de texto, e aí a gente vai ver que tem um mecanismo de conversão de texto para fala, que ele pode estar já configurado ou não. Então a gente nesse mecanismo de texto para fala, ou de texto para voz, ou conversão de texto em voz, né, dependendo do seu aparelho e da versão do seu Android, tem nomes que podem ser diferentes. A gente vai checar o que está configurado. O meu aqui está configurado como o mecanismo texto para fala da Samsung e eu vou deixar ele porque funciona bem com o meu aparelho. Mas se você estiver experimentando dificuldade, você pode trocar para um outro mecanismo que esteja disponível aí no seu aparelho, ou mesmo ir lá na loja de aplicativos e instalar um novo mecanismo de conversão de texto para voz ou texto para fala. Então, vou deixar esse aqui mesmo, que já está configurado. Vou voltar. E aí a gente tem também o idioma. Aqui no meu telefone está marcado para utilizar o idioma do sistema. E aí, é claro, eu posso configurar para um outro idioma, por exemplo, se o idioma estiver incorreto, né? E eu vou deixar assim mesmo, vou voltar à configuração. Para a gente fazer a ativação do TalkBack, a gente pode usar atalhos ou pode ir também pelo caminho da configuração. E aí você vai ter que ver no seu aparelho qual é o atalho que aciona o TalkBack. Eu sempre recomendo que vocês vejam qual é o atalho primeiro e tentem usar pelo atalho porque é mais fácil, obviamente, acionar e desligar o leitor de telas por meio do atalho. E se você não tem prática com o uso do leitor de telas, também aconselho que você tire o bloqueio de tela, se o seu celular tem algum bloqueio de tela, porque às vezes, dependendo do bloqueio, se você tem que fazer uma forma ou se você tem que inserir dados, para quem não tem ainda nenhuma prática com leitor de telas, isso pode ser um pouco mais difícil e você ficar bastante tempo aí com o celular bloqueado, ser difícil de desbloquear, então recomendo tirar o bloqueio de tela. E no caso do meu aparelho, o atalho é eu segurar o botão de liga e desliga, que fica aqui na lateral, mais o botão de volume, de aumentar o volume. Então, eu tenho que pressionar esses dois botões ao mesmo tempo para fazer a ativação do TalkBack. Vocês não vão ver, mas eu vou fazer aqui a ativação para vocês escutarem. TalkBack ativado. Tela inicial de ONU. Alerta ativar. E agora eu vou desativar também. TalkBack desativado. Beleza, então ele já não está mais aqui ativado no meu telefone. Vou mostrar para vocês o caminho de ativação pelas configurações e também como configurar o atalho se ele não estiver configurado.
Então, a gente vai de novo nas configurações, e nas configurações a gente vai procurar a acessibilidade. Geralmente está mais para o finzinho. Em acessibilidade, você pode encontrar direto o TalkBack, ou, no caso desse meu aparelho aqui, que é um aparelho mais recente, ele está em serviços instalados, porque esse aparelho tem também um leitor de telas nativo da Samsung, que eu não uso, eu sempre uso o TalkBack para o que eu preciso. Então, eu vou aqui em serviços instalados, e aí, então, TalkBack, e percebam que ele está aqui marcado como desativado, e eu tenho um botão deslizante para ativar ou desativar. Então, basta eu tocar no botão, né, nesse que eles chamam de interruptor. E aí, se abre uma janela que eu tenho que permitir ao TalkBack o controle total do aparelho para que ele funcione adequadamente. Então, eu não vou permitir, né? E aí ele me abre ainda essa janela, nesse caso... Ativado. Ativar. Opa, ele está me abrindo essa janela porque eu estou com o celular conectado ao computador também para poder gravar a tela, né? Então ele está me avisando que eu tenho que ativar o suporte de leitor de telas também no meu computador. Não vou fazer isso agora porque tem ficam muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí percebam que quando eu clico aqui em ignorar, ele não faz a ação direto, que é o que acontece quando a gente não está com o leitor de telas ativado. Então, ele vai ler o botão e vai dizer qual é a ação que eu vou fazer. Tá? Eu vou clicar aqui no ignorar e vou deixar vocês escutarem o que o leitor de telas vai falar. Ignorar, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Então, ele está me indicando como é o funcionamento do leitor de telas. Eu preciso, além de saber qual é o botão, clicar 2 vezes para que essa ação seja feita. Então, eu posso clicar em qualquer lugar da tela. Navegar, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes é seguro para... Bom, toda vez que eu clicar em algum botão aqui na configuração que está do meu TalkBack, ele vai me dizer qual é a ação que eu tenho que fazer para ativar aquele botão, para realizar aquela ação. Então, eu vou dar aqui um duplo clique para voltar para a tela anterior. Serviços instalados. Navegar, botão. Tocar 2 vezes. E aí já vou falar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazendo a navegação. Então, eu vou usar um dedo para deslizar rápido, né, esse dedo pela tela do celular, da esquerda para a direita, para ir passando pelas opções que eu tenho aqui de serviços instalados, tá? Serviços instalados. Vou deslizar novamente o dedo. Complemento para seu telefone, desativado, na lista, 8 itens. Tocar 2 vezes para ativar. Então, você veja que ele me disse quantos itens eu tenho nessa lista e o que eu tenho que fazer se eu quiser acionar essa opção, que seria clicar 2 vezes, né? TalkBack, ativado. Menu de acessibilidade, desativado. Selecionar para ouvir, desativado. Acesso com interruptor, desativado. Transcrição instantânea, desativado. Leitor de tela GSU, desativado. Navegar, botão, fora da lista. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes é seguro para manter pressionado. Então, eu vou ativar esse botão, que é o botão de voltar, para voltar para a tela anterior. Acessibilidade, navegar, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes é seguro para manter. E aí eu vou navegar até a opção configurações avançadas, porque é nessa opção que eu vou achar o atalho para ativar ou desativar o TalkBack no meu aparelho, tá? Acessibilidade, pesquisar, mais opções, leitor de tela, melhorias de visibilidade, melhorias de audição, interação e habilidade manual. Configurações avançadas, gerencie o acesso direto e outras funções avançadas. Tocar 2 vezes para ativar. Configurações avançadas. Navegar. Botão. Então, eu tenho aí, no acesso direto, a opção tecla lateral e tecla de aumentar volume, que é para ativar ou desativar o TalkBack, que é como está configurado no meu aparelho. Mas eu também posso escolher as teclas aumentar e diminuir volume para associar essa ativação ou desativação do TalkBack. No meu aparelho eu não vou fazer isso, porque a tecla de volume é uma tecla só para aumentar ou diminuir o volume. Então, seria difícil eu acionar esses 2 botões ao mesmo tempo, né? Porque é uma tecla só para as 2 funções.
Então, ele fica nessa tecla lateral com a tecla de aumentar volume. Configura. Acesse. Tecla lateral E. Tecla 1. Então, Tecla lateral E. Tecla 1. De cores. vejam que vocês podem associar essa combinação de teclas para uma série de funções diferentes. Então, pode ser para funções de acessibilidade, para assistente de voz, para um seletor universal, para ampliação, para inversão de cores, para alto contraste, para silenciar sons. E aí, no meu caso, ele está associado à ativação e desativação do TalkBack. Tá legal? Eu vou voltar aqui para a tela inicial. Início. Botão. Tela inicial. Página 1 de 1. Página padrão. Tela inicial de ONIUI. Eu acho que é isso por hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!